Me chamo Abraão, sou diácono da Assembleia de Deus em Belém, no estado do Pará. Nós estamos iniciando mais uma pré-aula, desta vez da lição de número 12 das edições CPAD, quarto trimestre de 2022. É a penúltima lição e, como sempre ressaltamos, é uma lição que trata sobre o livro de Ezequiel. Nesta lição, que é a lição 12, nós vamos tratar agora sobre o seguinte assunto: imersos no Espírito nos últimos dias. Ela está baseada em Ezequiel 47, aquela passagem das águas purificadoras, muito conhecida. O nosso texto áureo ele está embasado em Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. A verdade prática, ela diz, a verdade prática é uma espécie de aplicação da lição. Diz assim: o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. Indo mais adiante, nós temos o nosso primeiro tópico da lição, que fala sobre o aspecto escatológico desse texto, e ela está se referindo a um fato, a uma questão futurista, que não é para agora. É um aspecto, a visão dessa passagem, a visão de Ezequiel, nessa passagem bíblica de Ezequiel, capítulo 47, vale ressaltar que eles estavam em cativeiro, eles estavam na Babilônia. O reino de Judá, que era o reino do sul, estava na Babilônia. O reino do norte é o reino de Israel, é outra situação, não é o caso em questão aqui. Mas o reino do sul, que é o reino de Judá, porque Israel estava nesse momento dividido, o reino do sul estava no cativeiro na Babilônia, levados por Nabucodonosor, e passaram ali cerca de 70 anos. Uma geração toda ficou ali. Quem sai de lá é outra geração. Mas essa visão aqui, que foi nesse período para Ezequiel, não era uma coisa que iria acontecer com eles ali. Não fazia parte da promessa de Deus para eles, para aquela geração, para aquele momento, para aquele povo que tinha sido levado cativo, que estava na Babilônia. Mas para uma geração futura, para povos futuros, para descendentes desses povos desse povo que estava ali. Então é uma passagem futurista, ela aponta para o futuro, para o que vem depois, e também é uma passagem literal. O comentarista destaca aqui como uma passagem literal, ou seja, uma coisa que literalmente vai acontecer. Ele fala sobre um rio de água, ele fala sobre águas que saem de um local e se espalham. E aqui ele destaca que isso é literal. Realmente águas saem de um lugar determinado e se espalham por outros lugares, trazendo alguns efeitos. Então ele diz que é uma passagem futurista para o futuro, não era para aquele momento, e também literal, porque iria acontecer em linhas gerais como estava sendo mostrado. As evidências, tanto internas quanto externas, dão sustentação para uma interpretação escatológica, ou seja, para o futuro, escatologia, escatos, últimas coisas, basicamente é isso, e logia é o estudo, a análise. Então, escatologia é uma interpretação escatológica e literal. Isso já ficou claro, né? Para o futuro e a acontecer do jeito que estava sendo mostrado ali. Isso aqui fala da promessa divina do novo templo também. Esse texto aqui envolve a promessa divina do novo templo. E essa promessa divina desse novo templo é literal, porque quando vamos observar na leitura bíblica, a gente vai ver que saem águas de um local. Vou ler o versículo 1 aqui da leitura bíblica. Depois disso, você pode acompanhar na Bíblia. Aliás, enquanto você estiver assistindo essa pré-aula, este vídeo, você deve estar com a sua Bíblia aberta para conferir aquilo que está sendo dito e também observar, fazer anotações para melhorar a sua estrutura mais ainda na aula. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa. Eu quero ressaltar aqui que a visão já estava acontecendo. A visão não começa aqui. Ela já estava acontecendo. Já tinha visto
anteriormente outras coisas. E aqui já é a partir de um momento. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saiu umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Então ele está se referindo a uma casa, a um local, a um templo, a um ambiente, e dentro desse ambiente as águas saíam de determinados lugares, de determinado lugar, e ele estava sendo conduzido por esse lugar, levado por alguém. Observando que na lição anterior tem alguém que o acompanha, que vai fazendo um trajeto com ele, guiando ele em um trajeto e conversando com ele, falando algumas coisas, dando algumas explicações. Então ele é levado por essa pessoa. Essa pessoa fez ele voltar à entrada da casa. E a gente pode observar que na lição anterior, e também no capítulo anterior, analisado, essa pessoa, as condições apontam, o comportamento aponta para que essa pessoa, aponta para isso, que essa pessoa é o próprio Deus falando com ele. Porque, de acordo com o que ele fala na primeira pessoa, o que ele diz aponta para alguém que é Deus. Então, essa pessoa levou ele para esse ambiente e observou que essas águas saíam de um local, de debaixo do umbral da casa, do templo de onde ele estava, e se espalhavam. Mas isso a gente vai ver no decorrer da lição. Uma questão interessante, como já disse, essa visão é para o povo de Israel. Aqui está tratando inicialmente para o povo de Israel, para um momento futuro. E não é questão só simbólica, isso aqui é só simbólico, é só faz de conta, é só para facilitar o entendimento. Não é simbólico não, é literal. O nosso próximo subtópico, que é o guia celestial, é sobre a pessoa que guiava ele, que guiava o profeta Ezequiel na visão. Não era pegar na mão fisicamente, era na visão. Ele estava tendo uma visão, estava enxergando em estado, digamos assim, consciente, ele não estava dormindo e estava tendo a visão, foi levado pelo Espírito para esse ambiente onde ele estava. E esse guia celestial, que já falamos que é um personagem que aparece desde o início da visão do novo templo, um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir. Era a pessoa que o acompanhava e acompanhava ele na visão, que ele teve que entrar na água, andava 500 metros e a água dava nos joelhos, mais 500 metros de água dava na cintura e ia se aprofundando. A gente tem aqui, no período dos dois templos, essa porta nunca esteve trancada. O que eu quero dizer com isso? O que o texto quer dizer com isso? O primeiro templo era o templo de Salomão. O segundo templo era o templo de Zorobabel, que ainda ia ser construído. Então, nesse período desses dois templos, tanto no templo de Salomão quanto no templo de Zorobabel, que foi reformado ou embelezado por Herodes, essa porta ficava sempre aberta, essa porta nunca era trancada. Ela tinha um significado especial, ela não proibia acesso, ela estava sempre aberta porque ela tinha uma função muito específica, entre outras funções. Mas agora, nesse momento, essa porta está trancada. Isso revela o caráter escatológico de Deus. Não dá para ter acesso, não dá para ter visão por aquele espaço, por aquela entrada. Não é para agora, não é para vocês acessarem agora, não é para vocês viverem esse momento agora. Essa era a mensagem para o povo de Israel. Vocês não vão viver isso agora, isso é para depois. Por isso a porta está fechada, por isso a porta está trancada. Nós vamos passar por outro local, por outro acesso, para ver o que tem que ser visto. Pessoa levando Ezequiel e levando por outro acesso para que ele visse o que tinha que ser visto. Mas, nesse momento, não podia passar por ali, explicando, de certo modo, que aquele ambiente, que aquela situação era para um tempo futuro, não era para aquele momento, para aquela geração, para aquele povo para que estavam no cativeiro. Vamos ao nosso terceiro subtópico. Os novos frutos. Eu vou ler com você o versículo 12. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas
águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Os novos frutos, verso 12, versículo 12. A linguagem dessa passagem é apocalíptica, é escatológica, como já disse, muito disso aqui, ou praticamente quase tudo disso aqui, ou tudo mesmo, de certo modo, pode-se dizer que aponta para o futuro. Essa profecia, essa visão, essa profecia, ela é escatológica, aponta para o futuro. Isso precisa ser fixado. Não era uma coisa para aquele momento, era para depois. Os novos frutos, a linguagem dessa passagem é apocalíptica e escatológica. E tem um paralelo com o livro de Apocalipse. Se você for observar Apocalipse capítulo 22, logo no começo, versículos 1 e 2, dá para perceber que o texto tem uma grande semelhança, tem um paralelismo, tem uma aproximação muito grande entre esses dois textos, entre o que disse lá no versículo 12, que está no versículo 12 do capítulo 47 de Ezequiel, e o que está nos versículos 1 e 2 do capítulo 22 de Apocalipse. A visão de Ezequiel, ela está mostrando vida, está mostrando que em algum momento as coisas vão mudar. Vai existir vida onde não tem vida. Vai existir restauração onde não há restauração. Vai existir um novo proceder, uma nova forma de estar, de viver, de ser, diferente da que acontece agora, que em algumas situações não existe. E ele vai se referir a um ambiente geológico mais na frente. No caso é o Mar Morto também. Mas o que está colocado aqui é que, falando de novos frutos, os textos são literais, como já disse, não tem mudança, não tem situação de mudança para o momento deles, é para um momento futuro. Isso que eu já falei várias vezes, você já captou, já segurou essa informação. O milênio é distinto, é diferente do mundo vindouro. É uma situação muito específica, muito própria. E nesse momento é que esses frutos vão aparecer, é que isso vai acontecer, é que algum espaço da terra vai gerar novos frutos. Por que vai acontecer essa frutificação? De onde são esses frutos? Para que servem esses frutos? Isso tudo está já dito no versículo 12 do capítulo 47. Mas quando chegar lá na frente, a gente vai poder ter uma explicação melhor. Então, esse aspecto escatológico leva em conta a literalidade do novo templo. Para que isso aconteça, o novo templo, como já falamos na lição anterior, ele deverá ser construído. Em algum momento, um terceiro templo deverá ser construído, porque já teve o primeiro templo, o templo de Salomão. Antes teve o tabernáculo, Deus se manifestava lá. Depois veio o primeiro templo, o templo de Salomão, foi destruído em 586 por Nabucodonosor. Depois vem o segundo templo, que é o templo de Zorobabel, que é reformado por Herodes, que vai ser destruído no ano 70 pelo general romano Tito. E aqui sinaliza um terceiro templo, que é onde essas situações ocorrerão. É de onde vai sair águas para fazer um determinado trajeto. Então esse aspecto escatológico das últimas coisas leva em conta a literalidade do novo templo, que vai existir um novo templo, isso é literal, vai existir um novo templo, e o fechamento da porta do templo e a frutificação das árvores do milênio. Tudo isso que falei aqui, fruto das árvores, o novo templo, frutificação, tudo, porta fechada, tudo isso aponta para o momento seguinte. O nosso segundo tópico ele vem trazendo sobre a implicação pneumatológica. E aqui eu vou falar de espírito. Aí nós temos o seguinte, as águas. Qual o propósito disso? Versículos 3 e 6, para a gente fixar melhor. Versículos 3 e 6. Saiu aquele homem para o oriente. Que homem? O homem que acompanhava Ezequiel na visão, desde antes, desde o capítulo anterior. O homem que está com um cordel de medir, com uma vara de medir. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Do versículo 3 ao versículo 6. E me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro.
Depois que ele está tendo que nadar, porque as águas já são profundas, o personagem leva ele novamente para o início, para a margem do ribeiro, para a margem das águas, de onde tudo começou. Então qual é o propósito disso? Por que ele fez Ezequiel passar por essas águas em um processo de gradativo? Primeiro as águas nos tornozelos, depois água nos joelhos, depois águas nos lombos, na cintura, na costa. Então qual é o propósito disso? Por que ele fez isso? Era necessário que Ezequiel sentisse, experimentasse, vamos dizer assim, na prática, de forma, vou chamar pedagógica, uma maneira de ensinar para Ezequiel como essas coisas aconteceriam, o quão grandioso era o poder de Deus, e que ele na medida que ele ia entrando na água, ele percebia que era possível, as coisas iriam aumentando e chegavam num ponto que estava pleno, em que as águas estavam plenas, vamos dizer assim, e ele não podia mais ter controle sobre a sua caminhada. Ele tinha que ficar agora ao sabor da água, ele tinha que ficar agora, o que ele podia fazer era nadar, porque ele não podia mais tocar o chão, ou seja, não estava mais no controle dele, ele não estava mais no controle da situação. Então ele podia perceber e entender que o que acontecia era milagroso, era uma ação de Deus, o que estava para acontecer, o que iria acontecer era uma coisa que só Deus é que podia fazer. E o que iria acontecer? Essa frutificação de árvores, por exemplo, o poder dessas águas transformadoras, purificadoras, o que elas poderiam fazer. Podia parecer difícil de entender, mas o personagem leva ele a andar e a entender que, à medida que Deus vai guiando, levando, pegando pela mão, levando para novas experiências, essas experiências vão se tornando reais, vão aumentando vamos dizer assim, de potência, e as coisas que não pareciam ser possíveis vão se tornando possíveis. Então, aquilo que ele via tinha base no que estava embasado, o entendimento no que vinha depois. Era totalmente possível entender depois. Ezequiel foi chamado a viver uma experiência para entender o que ele via. A gente vai observar que no livro de Ezequiel, desde o início, Ezequiel é levado a viver várias experiências. Ezequiel é um profeta que vive, que ele demonstra, quase que de uma forma teatral, ele demonstra aquilo que ele está falando. Ele vivia. Quando ele foi demonstrar sobre o cerco de Jerusalém, aparece lá no começo do livro, ele teve que ficar amarrado vários dias, não foi dia, foram centenas de dias, dormindo em uma posição, e outras centenas de dias dormindo em outra posição, amarrado, para demonstrar o cerco de Jerusalém. Ele teve que fazer outras situações, outras demonstrações da profecia que ele dizia. Então, aqui Deus, mais uma vez, coloca ele para viver uma experiência de demonstração, de prática, de vivência do que iria acontecer, para ele, como um teatro para ele entender, para facilitar, para expressar aquilo que ele dizia com palavras, expressar em atos, em fazer, facilitando o entendimento tanto dele quanto das pessoas que mais tarde iriam escutar o que ele ia dizer e ver o que ele estava fazendo. Ezequiel foi chamado a viver uma experiência para entender o que é. Às vezes, é interessante que Deus faz isso com a gente também. Deus nos faz viver experiências para a gente entender algumas coisas. Porque às vezes não basta só ele dizer assim, é isso, ou ele fazer tal coisa para a gente, ou com a gente. Não. Entregar para a gente na nossa mão, comumente falamos de mão beijada. Mas ele quer que a gente viva experiências, para a gente entender como é que aquilo aconteceu, entender o processo todo, não apenas aquele único procedimento, mas todo o processo. Porque quando a gente aprende, entende o processo, a gente sabe como aconteceu e a gente consegue movimentar na nossa cabeça todos
os procedimentos, encaixando, entendendo e tendo um melhor desenvolvimento da vida, uma vida melhor com Deus, uma vida melhor com o próximo, com a gente mesmo, temos um resultado melhor. Outra situação que a gente pode observar é que os crentes precisam viver experiências. Com base no que eu acabei de falar, crentes precisam viver experiências. E eu digo experiências como o Espírito Santo. Precisa ser direcionado, precisa se deixar levar, precisa deixar que o Espírito Santo tome pela mão e o leve a viver experiências. Ou que o próprio Deus tome pela mão e o leve a viver experiências. Isso vai amadurecer, isso vai trazer maturidade para a vida cristã, maturidade para o crente entender como é a vida cristã realmente. É um processo de conhecimento, é um processo de passo a passo, de conhecer a vida cristã, de entender a vida cristã, como as coisas se processam. E isso, claro, traz bons resultados, excelentes resultados, porque a gente vai viver o que tem que ser vivido. Então, essa experiência de imersão do profeta nas águas, ela tem implicações teológicas profundas. A gente pode ver lá em João, capítulo 7, versículo 37, inclusive é o nosso texto áureo. E o que é que diz lá? Só para a gente relembrar o nosso texto áureo, João, capítulo 7, e versículo 37, no caso aqui é o 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, da forma que diz a Escritura, a Bíblia, rios de água viva correrão de seu ventre. Não é crer de qualquer jeito. Não é simplesmente dizer, eu creio. Não. Mas quem crê em mim, quem crê em Cristo, como diz a Escritura, tem uma condicionante aqui. Tem condições. Não é de qualquer jeito. É quem crê em mim, como diz a Escritura. Para esses, rios de água viva correrão de seu interior. Para que rios de água viva corram do meu interior, espiritualmente falando, digamos assim, eu preciso crer como diz as Escrituras. Se eu crer de outro jeito, se eu crer do meu jeito, se eu crer de qualquer outro jeito que não seja o jeito que diz as Escrituras, eu até penso que o jeito que eu creio é como diz as Escrituras, mas às vezes não é. Então, se não for, não vai fluir rios de água viva. Não vai aparecer, não vai correr rios de água viva de mim. Eu não vou trazer água viva para ninguém, nem para mim, nem para ninguém. Tem que crer de acordo como diz a Escritura. Então, isso aí é uma implicação teológica para a gente. E é profundo isso. Isso é muito profundo. A gente parar para observar João 7, 37, 38, esses versículos ao redor, a gente vai perceber que tem muito a dizer para a gente. O nosso próximo subtópico é o Espírito Santo. E aqui, olha, vai falar sobre uma imersão. A imersão de Ezequiel, melhor dizendo, a imersão de Ezequiel nessas águas pode ser comparada ao crente se envolvendo com o Espírito Santo, ao crente cheio do Espírito Santo. E foi o que eu comecei a dizer anteriormente sobre João 7,37. Então, essa imersão de Ezequiel, esse entrar nas águas, dito por Ezequiel, mostrado, vivenciado por Ezequiel, ele é pedagogicamente, ou seja, trazendo uma forma de ensinar, ele é muito interessante, ele traz uma lição interessantíssima. Eu me deixar levar pelo Espírito Santo, ele vai me conduzir por águas que me levam a ter experiências com Deus, a conhecer a minha vida, a conhecer o procedimento correto na vida, os procedimentos corretos na vida espiritual, como eu posso fazer para ser um crente melhor. Quando eu começo a andar nessas águas, eu vou passar a ser um crente melhor do que sou, uma pessoa, não necessariamente um crente, mas uma pessoa, só um crente, mas uma pessoa em todos os aspectos, uma pessoa melhor. Meu comportamento muda, meu jeito de pensar muda, meu jeito de viver muda, meu jeito de falar com as pessoas muda, meu jeito de tratar com o outro muda, meu jeito de tratar comigo mesmo muda, meu jeito de tratar com Deus muda, porque eu estou em outro ambiente, eu estou num ambiente guiado por alguém, pelo Espírito Santo, vivendo experiências que começam pelos meus tornozelos, depois eu ando mais um pouco, essa experiência vai dando nos meus joelhos, depois nas minhas costas, chegando no momento em que eu estou nadando em experiências com Deus e
E isso é tudo que a gente precisa na condição de crente autêntico, verdadeiro. Precisamos ter experiências com Deus, com o Espírito Santo, com a vida cristã, com aquilo que Cristo tem para nós. Precisamos entender o plano de salvação e o que Ele nos proporciona. Que portas Ele abre para nosso aprendizado. Porque o foco principal, quando Cristo morre por nós, é que nós possamos ter um contato novo com Deus, sejamos resgatados, levados a Deus, reconectados a Deus novamente, assim como o homem era no jardim do Éden, no início. Então a ideia do plano de salvação é refazer essa conexão do homem com Deus. E o homem precisa estar em comunhão perfeita com Deus, em comunhão a ponto de Deus ter um contato direto com ele. A palavra comunhão já diz tudo. O homem precisa ter, o ser humano, homem e mulher, precisa ter comunhão, contato, conexão com ele. Foi para isso que Cristo morreu, para nos conectar com ele, porque estávamos perdidos sem condição nenhuma. O que merecíamos era a morte, pelo que tínhamos praticado, por nossas práticas. Mas o Espírito Santo nos pode levar a uma imersão em águas de conhecer Deus, de conhecer acerca de Deus, de conhecer acerca do céu, do espiritual, do divino, e de como, consequentemente, termos uma vida cristã do jeito que precisamos ter. Assim como a água é indispensável à vida física de qualquer ser vivo, da mesma maneira o Espírito Santo. Você pode perguntar para o seu aluno: que experiências você já teve com o Espírito Santo? Quem aqui já teve uma experiência com o Espírito Santo? Aí pode ir gradativamente. Quem aqui já teve mais de uma experiência, mais de um momento que você considera uma experiência com o Espírito Santo? Quem aqui já teve várias experiências com o Espírito Santo? Quem aqui tem experiências frequentes com o Espírito Santo, com Deus? Quem aqui já se deixou guiar, já pensou nisso, nessa ideia que eu preciso me deixar guiar pelo Espírito Santo? Eu preciso conhecer mais de Deus, eu preciso querer mais de Deus na minha vida, entender esse conjunto de procedimentos, todo esse processo que me torna cristão. Mas quando eu digo me torna cristão, não apenas de palavras, mas que me torna cristão caminhando para o céu, com um objetivo, com um foco, com um alvo. Assim como a água é indispensável para todos os seres vivos, da mesma maneira o Espírito Santo é indispensável para todo crente. Espírito Santo, Evangelho, o Evangelho traz transformação. O Espírito Santo está muito envolvido com o Evangelho, o Evangelho está envolvido com o Espírito Santo. Vidas transformadas, vidas mudadas, vidas confrontadas pelo Evangelho e guiadas pelo Espírito Santo. Existem crentes na igreja, isso aqui é fato, você sabe disso, nós sabemos disso. Existem crentes na igreja que nunca se dispuseram a uma imersão no relacionamento com o Espírito Santo. Estão há 10 anos na igreja, 20, 30 anos na igreja, mas estão na igreja simplesmente porque estão na igreja. Estão no banco, já tem até o seu lugar separado. Todo dia que vai, senta naquele lugar. Ou naquela ponta de banco, ou naquele ponto específico que ele sempre senta. Quem passou ali nos 5 primeiros anos dele e foi embora, não está mais ali, e volta 25 anos depois, ele está ali na mesma ponta de banco, no mesmo local, na mesma referência, naqueles mesmos dias que ele sempre vai. Mas ele não se dispôs a ter um relacionamento maior. Ele se acomodou. Não pode ser assim. Precisamos dar um passo à frente, precisamos aprender mais. Amanhã eu preciso ser melhor que hoje. Amanhã eu preciso ter uma versão nova de mim, porque aquilo que eu consegui hoje foi suficiente para hoje. Amanhã eu preciso melhorar, e depois de amanhã melhorar, e melhorar, e melhorar, e melhorar. Ou seja, a gente tem que caminhar, nós temos que caminhar espaços, experiências. Ezequiel foi levado a caminhar 500 metros, percebeu que a água estava no tornozelo. Mais 500 metros, a água estava dando no joelho. Mais 500 metros, e assim até ter que nadar. Nós precisamos disso. E precisamos fundamentalmente ter a consciência que precisamos disso. Estar conscientes disso. Senão nunca vamos nos dispor a fazer isso. Seremos sempre as mesmas pessoas, no mesmo limite, o mesmo ponto, o mesmo estágio, o mesmo nível. Precisamos subir de nível.
Nosso terceiro subtópico é imerso nas águas e no Espírito. Versículos 3 e 5 eu já li anteriormente, que é o processo pelo qual passa Ezequiel de ir caminhando e adentrando nas águas. Ser cheio do Espírito Santo é uma expressão que indica que está o cristão nos domínios do Espírito. Um crente cheio do Espírito Santo é um crente que está nos domínios do Espírito. O Espírito o conduz, o leva. Ele não vai porque ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer, para onde ele quer, mas ele vai levado pelo Espírito Santo. Ele vai... Chega um ponto que a vida do cristão, do crente, eu falo de crente autêntico, verdadeiro, chega um ponto que as suas decisões são totalmente influenciadas por Deus, pelo Espírito Santo. Ele já não toma mais decisões sozinho. Por isso as coisas para ele costumam sempre funcionar. É claro que existem momentos que Deus quer dar uma lição, quer levar a um aprendizado, e às vezes as coisas não funcionam do jeito que o crente quer. Mas ele já tem a consciência de que se não funciona desse jeito é porque Deus está direcionando. Porque ele sabe que na vida dele sempre Deus está direcionando. Deus sempre é quem aponta o caminho e ele segue. Isso não quer dizer que somos robôs que não tomamos decisões. Não. Nós tomamos decisões com base na vontade de Deus. Mas isso acontece depois de um tempo, depois de um processo de caminhada, de deixar caminhar, entrar nessas águas. É necessário o crente viver nos domínios do Espírito. Isso é fundamental. Quando o crente vive nos domínios do Espírito, e você sabe disso, você professor sabe disso, você aluno da escola dominical sabe disso, você que não é nem professor nem aluno, mas está assistindo esse vídeo, você sabe disso, que é necessário o crente viver nos domínios do Espírito. E quando nós não vivemos nos domínios do Espírito Santo, nós sabemos que não estamos no domínio dele. Nós sentimos, nós percebemos, nós até nem vamos nos dispor a estar nos domínios dele, porque vai exigir de nós alguma coisa. Aliás, vai exigir algumas coisas. E como a gente não está disposto no momento a cumprir, a atender essas demandas, essas exigências, a gente fica no mesmo ponto. Mas é necessário que o crente viva nos domínios do Espírito Santo. Quando vivemos nos domínios do Espírito Santo, nós sentimos a diferença. A diferença é visível, é perceptível para nós. E automaticamente ela vai refletir, vai ser mostrada aos outros, por mais que a gente não queira. E a gente não vai se preocupar em querer ou não querer, porque a gente sabe que está vivendo nos domínios do Espírito. Isso é fundamental, isso é principal para a gente. O nosso terceiro subtópico, ou melhor, o terceiro tópico, ele vai falar sobre um contexto mais geológico, uma coisa mais histórica, mas é fundamental para a gente entender o que a gente já falou até agora. Ampliar mais o entendimento. Sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Eu até peço a você que você pode até parar o vídeo quando estiver assistindo, se não estiver com uma Bíblia aí aberta, pegue uma Bíblia, abra ela, vá na parte dos mapas. A Bíblia, normalmente elas têm mapas. Eu estou com uma aqui e nessa parte dos mapas você vai na parte que mostra um mapa da região da Galileia, um mapa de Israel. Mostra ali essa região do Mar Morto, Mar da Galileia. Você vai olhar lá e você vai perceber que existe uma linha. Aqui nós temos, eu vou colocar aqui para facilitar o entendimento. Aqui o mapa, imagine aqui o mapa. Aqui nós temos o Mediterrâneo, o Mar Mediterrâneo, tá? Chamado de Mar Grande também. No litoral aqui, na beira do Mar Mediterrâneo, a gente tem uma parte costeira, ali está, em determinado ponto, Israel, território de Israel, que é um território, vamos dizer assim, costeiro. E tem todas aquelas regiões, Galileia, aquela região toda ali. E se a gente for ver mais na parte da terra, vamos dizer assim, mais para dentro do continente, a gente vai ver que segue uma linha, e nessa linha tem o Mar da Galileia, tem o Mar Morto. Então tem é um vale, na verdade, é uma região de vale. O que é um vale? É uma região, temos aqui a planície,
um litoral, aí temos uma região de certo modo montanhosa, aí tem um vale, e nesse vale corre o mar, corre água, tá? Temos o Mar da Galileia, que deságua no Mar Morto, e outros afluentes pequenos, mas fundamentalmente temos o Mar da Galileia e temos o Mar Morto em um vale. O Mar Morto, a gente tem aqui, leia comigo na lição, que quem não tem lição vai ouvir o que eu estou dizendo, tá? A gente está no versículo 7, o versículo 7 do nosso texto bíblico. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores e de uma e de outra banda. Isso aqui, ele está colocando geograficamente, porque o contexto é geológico do Vale do Mar Morto. Ele está colocando onde está o Mar Morto, o que é o Mar Morto, o que tem no Mar Morto, porque é o foco da análise dele agora aqui. E a profecia, a visão de Ezequiel e automaticamente a profecia, ela está neste contexto do Mar Morto. O que é o Mar Morto? É um mar extremamente salgado, ele tem cerca de 30% de salinidade, ele é muito salgado. Os outros ambientes salgados de mar, eles são bem menos salgados que isso, em média, chegam a ter 10 vezes menos sal que isso aqui, que 30%, cerca de 3%, que é o sal dos oceanos, um pouco mais que isso pode ser. E isso é uma média, mas ele é muito mais salgado, ele é intensamente salgado. Por ser intensamente salgado, e ele vai, a localização dele, você pode olhar no mapa, tá? Olha nesse vale que mostra aí o Mar da Galileia, indo mais abaixo, tá? Perto de Jerusalém, a região da Judéia, lá vai estar o Mar Salgado, que é o Mar Morto, e lá, já quase chegando lá no Golfo de Acaba. Então, já lá na pontinha, lá embaixo, já indo para o Egito. Então, esse local, esse Mar Morto, ele não tem vida, devido ao alto grau de salinidade. Não tem vida. Tudo ali é morto, não há vida. A água é muito salgada. Mas ele fala aqui em abundância de árvores. Aquela região toda ali é uma região desértica, é uma região seca, é uma região que não produz nada, é uma região estéril. Aquela área ali toda é uma região estéril. Não nasce nada, não nasce planta, não nasce capim, tá? E isso pode estar associado à questão de Sodoma e Gomorra, tá? Isso é uma possibilidade, parte daquele território está naquela região, tinha por ali, abrigava essas cidades. E ali, como já disse, não nasce nada, planta alguma, nem mesmo capim. Mas as coisas vão mudar. Essa mudança, ela é um quadro profético do milênio. Essa profecia aqui é milênio. A gente tem aqui na nossa lição, trazendo imerso no Espírito nos últimos dias. Isso aqui trata do milênio. Olha o que ele diz aqui. O Mar Morto, essas águas sendo levadas, o versículo 8, essas águas sendo levadas ao mar sararão as águas. Esse mar é o Mar Morto. Então, olha de onde vêm essas águas. Essas águas citadas aqui, que acontecerá no período do milênio. Essas águas aqui citadas, elas saem de onde? No versículo 8, essas águas saem de um local. Vamos ler? Então me disse, estas águas saem para a região oriental. Que águas? As águas que saem lá de debaixo do umbral da casa. Essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. Essas águas que entram no mar morto. Era essa a visão de Ezequiel. Elas vão sarar, elas vão curar, elas vão ressuscitar aquilo que não tem vida, aquilo que não tem condição nenhuma de reagir. Não há vida nessas águas, mas as águas que vêm lá do trono de Deus, as águas que vêm lá do umbral, que passam por debaixo do umbral da porta, essas águas, elas vão trazer vida. Essas águas purificadoras, elas trarão vidas a uma região morta,
Humanamente é impossível haver vida ali. Não dá, humanamente não dá. E hoje é o que acontece ali. O Mar Morto não tem vida, não tem peixe, não tem nada, digamos assim. Mas nesse momento vai ter. Aquela situação vai ser sarada, vai ser curada, vai ser restaurada. A gente pode observar aqui no subtópico 3, vida no Mar Morto. Vida onde não tem vida, onde não tinha vida, onde não havia possibilidade de vida. Versículos 9 e versículo 10. Diz assim: e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão e viverão tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até Eglaim. Em Eglaim haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do Mar Grande, lá do Mediterrâneo, em multidão excessiva. Muito, muito, muito. O que a gente pode entender aqui? O que a gente pode tirar para a gente daqui? Contextualizando, trazendo para o nosso dia a dia de crente, de cristão, a gente pode perceber que Deus pode trazer vida a quem está morto. Deus pode fazer de onde não tem a menor possibilidade. Deus pode criar N possibilidades. Deus pode fazer tudo do nada. Deus pode restaurar aquilo que era, vamos dizer assim, irrestaurável, não servia mais. Aquela pessoa que humanamente, na visão da sociedade, não servia para nada, não prestava, era o fim, não tinha mais jeito, Deus pode restaurar. Aquela situação que parecia sem solução, sem sucesso, não dá para fazer mais nada. Jogar a toalha, tudo perdido, não tem retorno, não dá mais. Deus pode restaurar. Deus pode fazer o impossível. Humanamente é impossível fazer funcionar, fazer produzir, fazer ter vida no Mar Morto. Mas Deus pode fazer isso. A chegada das águas vivificadoras do templo revive o Mar Morto. E o resultado é a grande multiplicidade de peixes como no Mediterrâneo. Ou seja, é sucesso, é mudança, é transformação, é restauração, é vida diferente, é vida onde não tinha vida, é muita vida onde não tinha nada de vida. É tudo aquilo que o homem achava que não tinha condição, Deus trazendo condição, Deus mostrando que é possível, que ele pode fazer. Que nesse momento, nesse período, no milênio, essas coisas acontecerão. Porque já é o começo de uma nova fase, de um novo momento para o povo de Deus, cumprindo as promessas de Deus para todas as pessoas alcançadas, envolvidas nela. Os resultados, os frutos vão aparecer quando Deus começa a trabalhar, quando Deus começa a modificar as coisas. Não tinha fruto, não tinha possibilidade de fruto, mas Deus resolve mudar. Isso acontece com a gente. E você já viu acontecer com algumas pessoas isso. Talvez até com você. Ah, eu não vi isso acontecer comigo ainda, não vivi essa experiência ainda, mas pode viver. Deus pode fazer. Procure se envolver nessa caminhada, se deixe levar, caminhar por essa imersão com o Espírito Santo, que você vai perceber que as coisas vão mudar, que as águas vão transformar a sua vida. Essas águas de Deus, esse entrar nas águas de Deus vai transformar a sua vida, vai modificar, vai restaurar aquilo que você entende que não serve mais, que nem tem mais jeito. O nosso quarto subtópico, que é o final, é sobre os charcos lamaceiros com sal que não serão restaurados. São modificações que acontecerão no milênio, são fatos que acontecerão no milênio. O milênio ocorrerá após a volta de Cristo e nesse momento o próprio Cristo vai estar reinando aqui na terra. O milênio será aqui na terra. Aqui na terra. E começa um processo de mudança em tudo. O próprio Cristo está aqui. Vimos na lição anterior sobre isso, na lição 11. Começa um processo de mudança. Muitas coisas irão mudar, irão ser transformadas. A descrição do milênio em Isaías indica haver pecado e morte em escala reduzida, nascimento e envelhecimento. Quando se lê Isaías capítulo 65, o versículo 20 até o 23, um pouco mais, um pouco menos, mas fundamentalmente do 20 ao 23, a gente vai perceber que, e ali está falando desse período, dessa descrição,
a gente vai perceber que muita coisa vai ser alterada com esse rio de Deus. Isso é uma maneira de dizer que, e isso é literal, esse rio é literal, desaguando, essas águas são literais, desaguando no Mar Morto, não é simbólico, é literal. Com essa mudança também, outras coisas acontecem nesse período. Uma vida prolongada, longevidade, pessoas vivendo mais. Lá diz que quem morrer com 100 anos morre jovem. Então, as pessoas vivendo mais, os animais tendo a convivência alterada, positivamente alterada com relação aos seres humanos, é uma espécie de volta ao Éden, ao Jardim do Éden. Aquilo tudo que o homem tinha, aquele modo de viver antes da morte, antes do pecado, da morte espiritual, antes do pecado, volta aqui no milênio. Então, tem pecado? Tem. Mas vai ter pecado? Sim, vai ter pecado. Em menor escala. Vai ter morte? Vai. Em menor escala, em escala reduzida. Vai ter nascimento? Vai, em escala reduzida. Vai ter envelhecimento? Vai, em escala reduzida. Então, o mundo vai ser melhor, mas detalhe, ainda não será o ápice. Por isso, ainda tem pontos que não serão restaurados, onde a água não vai chegar. As águas purificadoras não chegarão em todos os lugares. E tem pontos onde, como tem pontos onde elas não vão chegar, essas águas, então são os pontos, ele chama aqui de charcos lamaceiros, com sal, ou seja, sem vida, ou com pouca vida, que não serão restaurados. Alguns pontos ainda não restaurados, ou seja, não é tudo, não é 100% ainda. Ainda não é o ápice, esse momento do milênio ainda não é o ápice, mas mais adiante tem esse ápice. E ele se consolida, digamos assim, com a eternidade, depois que Deus faz todo o processo que tem que ser feito de juízo final, essas coisas que estão no contexto, mas não estão nesse texto aqui. Depois de tudo isso, aí vem o ápice, o ponto final, que é a eternidade. Mas no período do milênio já vai ser tudo diferente. Tem coisas ruins? Tem. Tem morte? Tem. Tem pecado? Tem. Mas tudo isso em menor escala. Tem longevidade? Tem. Viver muito? Tem. Tem nascimento? Tem. A vida continua. Só que a vida continua no nível melhor. No nível onde Cristo está reinando ali. E já preparando, apontando para um momento superior, para o momento principal, para o ápice de tudo. Essa abundância de árvores como resultado das bênçãos das águas purificadoras na região do Mar Morto é a prova da nova realidade milenial, do milênio. Isso é o milênio. Isso aqui de Isaías 65, versículo 20 a 23, isso aqui é descrição do milênio. Um auxílio teológico, e aí eu chamo você para ver o mapa, é importante a gente olhar o mapa. Você, professor, é importante olhar o mapa e criar essa prática nos seus alunos, porque eles vão ter uma compreensão melhor histórica, geográfica, de onde as coisas acontecem e poder relacionar fatos, poder relacionar cidades. Quando falar em um fato ou em uma cidade, ele já consegue fazer a conexão onde aquilo se deu, e isso melhora, facilita o entendimento. O Vale do Jordão é a depressão geológica na qual o Mar Morto se encontra. Esse mar tem uma água tão salgada que não tem vida, mas as águas que vêm do trono de Deus, que passam por debaixo do umbral da porta, essas águas vão desaguar no Mar Morto, como eu já disse, e isso vai trazer o quê? Vai trazer vida. O poder de Deus transforma, vai transformar, é o que já falamos antes. Por mais que não tenha a menor possibilidade humanamente, mas Deus pode. A nossa conclusão, ela diz assim: as águas terapêuticas do rio da visão de Ezequiel saem de debaixo do umbral, e as águas cristalinas que saem do trono de Deus e do Cordeiro em Apocalipse apontam para Cristo e o Espírito Santo. O Espírito Santo nessa condição de trazer, de nos levar a viver experiências, nos conduzindo, ou até sendo essa água onde nós vamos imergir, nós vamos mergulhar em experiências com Ele, com Deus.
é importante experiência com Deus. É importante nos dispormos a experiências com Deus, a viver uma vida próxima de Deus, ligada a Ele, envolvida com Ele, uma vida cheia do Espírito Santo. Isso é fundamental. Obrigado pela atenção, por assistir a essa pré-aula, que serve de base para você, para melhorar o entendimento da lição. Eu espero que tenha ajudado. Prepare a sua aula para o seu aluno. Pense no ano seguinte, já chegando aí 2023, pense num modo diferente de fazer a aula, numa estrutura diferente, em ideias novas para você aplicar. No início elas poderão ser difíceis de serem aplicadas, talvez, mas à medida que as coisas vão acontecendo, elas vão se tornando mais fáceis, mais aplicáveis, e você vai percebendo que é possível mudar, fazer uma aula diferente, uma aula em que o seu aluno tenha foco. Pare para observar, pare para atender a aula e não desvie a função. Eu sei que você tem uma competição muito grande com o celular. Hoje é assim, a aula da escola dominical, qualquer aula é assim. O celular é um concorrente, mas você, pensando em estratégias, e nas próximas aulas ou pré-aulas, a gente vai pensar em sugerir fatos, meios, estratégias para isso. Então, prepare-se, pense em uma forma para 2023 fazer uma aula melhor do que a que você faz. Sempre podemos fazer melhor do que aquilo que fazemos. Obrigado pela sua atenção e uma boa aula.